Voltamos ao nosso estúdio. Isso, tivemos um probleminha técnico rapidinho, porque quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí. E vou voltar com a continuidade. Mirone aqui, que é a Mirone para dar continuidade, né? Para falar dos tipos, né, da felicidade, Isso, que a gente não nem ouve, né, falar sobre. exatamente. Então, como eu estava dizendo, são duas formas de felicidade. Aquela que é considerada de curta duração e momentânea, que é chamada de hedonista, e ela depende, o seu bem-estar depende dos fatores externos. Então, o que seriam esses fatores? Estar com os amigos, comprar aquilo que deseja, ou então ainda uma viagem dos sonhos, enfim, se liga mais aos prazeres. E esse tipo de felicidade, ele frustra e às vezes entedia, porque quando acaba, você já quer buscar mais, né? A outra forma de felicidade seria justamente aquela intrínseca, que é da essência, é o fim em si mesmo. Ela é chamada de eudaimônia. Essa felicidade, as pessoas que praticam, elas são pessoas mais otimistas. Certo. São pessoas mais resilientes, né? Lidam melhor com as frustrações e são mais saudáveis. Os fatores de bem-estar para elas é viver os prazeres do cotidiano, né? Elas se satisfazem com o que fazem, elas vivem o chamado flow, que a gente diz que é o quê? Viver intensamente aquele momento, né? Elas se entregam. E é considerado, tem estudos que dizem que esse estado de bem-estar você pode também encontrar nas atividades religiosas, pode ser encontrado nos esportes, na espiritualidade, pode ser encontrado na meditação e também nas artes, né? E na carona da eudaimônia, né, que é mais a essência, tem outra corrente que defende a natureza, tá? Então, eles defendem que o bem-estar vem da natureza humana e da racionalidade do cosmos, né? Então, os princípios deles é seguir as virtudes, tá? Dominar as paixões, trabalhar a aceitação daquilo que não se controla e também viver os infortúnios, sempre se perguntando o que poderia dar errado. Então, é uma maneira mais além da razão, tá? Então, eu tenho certeza que a gente, vendo essas formas de felicidade, essa busca, a gente identifica a gente mesmo. Com certeza, eu já estou aqui viajando. De casa, né? Sim, já identifiquei as pessoas. E aí vem a pergunta que você fez. Sim, da qualidade. Então, o que é uma vida significativa? O que é esse sentido de vida? A vida significativa justamente é você procurar algo mais para dar sentido ao fato de nós estarmos aqui, nesse planeta, vivos, né? Então, muita gente é através de um propósito. O porquê que eu faço alguma coisa. Eu estou aqui. Né? Porque a vida, ela é um movimento constante, nós vivemos uma espiral. E essa espiral, nós estamos sempre dando voltas. E nessas voltas nós nunca voltamos ao ponto de onde nós estávamos. Então, quem leva uma vida com sentido, procura trabalhar essa conexão. Olha para esse movimento e leva para a sua vida um aprendizado, se tornando sempre uma versão mais sofisticada de si mesmo. Com certeza, a melhor versão que a gente fala, né? Vai se tornando melhor. Eu saio, como diz um autor, do 1.0 e vou para o ponto 2. 2.0. É isso aí. É aquela história, vivendo e aprendendo. Perfeito. Tem um filme que eu poderia indicar aqui, muito legal para assistir, que é O Poder Além da Vida. Não tem nada a ver com morte, tá? É a história de um atleta que ele, acostumado com mulheres, performance, dinheiro, sucesso, e ele está sempre procurando a perfeição. E ele encontra um homem que começa a fazer parte da vida deles, o nome dele é Sócrates, mas não é o filósofo, que começa a questionar para ele muito sobre a vida. E ele consegue fazer com que ele passe a ter uma visão da vida diferente, né?
E aí, esse rapaz, ele acaba fazendo essa conexão que eu estou dizendo, esse sentido. E quando você alcança essa conexão, o sucesso e o prazer, ele é automático. Ele vem isso como aí. um flow mesmo que você, Como flow. que você falou. Exatamente. E nós estávamos conversando antes, você falou que às vezes as pessoas observam isso só na sua maturidade, né? Exatamente. E por que, Mirone? Porque elas não buscam ou porque elas se sentem confortável com esse automático, não querem sair da zona de conforto? A pessoa, quando ela vive no piloto automático, ela está num estado de distração, Tá. ela está acelerada, né? Uhum. E ela está tão acostumada com comportamentos automáticos que ela acaba não olhando para si. Uhum. Né? Então, a gente diz que essa pessoa, ela vai vivendo, ela vai seguindo o fluxo da vida, sem pensar, prestar muita atenção em si, sem questionar muito a vida, sem olhar essas etapas passadas, né? E por incrível que pareça, no coach, nós temos até uma ferramenta que a gente busca, a gente chama de linha do tempo, a gente busca etapas da vida, o próprio cliente busca que foram significativas. E que, com esse novo olhar, ele vê aquilo que parece um trauma, ele passa a ver como uma vitória, como uma força. Porque o que é a vida? Você está lidando com as tuas forças positivas e com as tuas fraquezas. Com certeza. Né? As fraquezas a gente aprende a fortalecer. Né? E quando a gente tem essa vida de significado, você se torna muito mais bem preparado para a vida. Né? Com certeza. A gente expande a consciência. Às vezes até a gente diz, não é que existe uma pessoa melhor do que a outra. Existem pessoas com tempos diferentes e que expandem essa conexão. E como que a gente faz para ter uma vida mais equilibrada, né? Dentro de tudo isso. Até porque eu também acredito, né? Como a Fábio perguntou ali, né? O porquê da idade madura a pessoa já está buscando isso, né? Eu acredito que a gente vive muito no piloto automático, né? Dos 18 até os 38, 40 anos, né? Porque a gente está ali estudando, correndo atrás quer produzir. de carreira, né? De tudo isso. E daí depois, quando a gente já está mais estabilizado, a gente já começa a mudar de pensamento, né? Mas como que a gente faz para conseguir ter esse equilíbrio? Pois é, a busca por um equilíbrio na vida consiste em você equilibrar as diversas áreas da tua vida, que são as dimensões pessoal, a profissional. A pessoal, ela vai ser o teu desenvolvimento intelectual, o teu emocional e a tua saúde, a tua disposição, né? O teu profissional, ele vai ser o teu financeiro, vai ser o teu trabalho e a tua contribuição, né? Que é essa vida significativa dentro dessa sociedade, desse planeta. Os relacionamentos, que é você com a sua família, você com o seu desenvolvimento amoroso, você com a tua vida social. E a parte que é a espiritualidade, que é o quê? A plenitude, a felicidade. Como você vê isso? Como é que você vê a espiritualidade e a parte do lazer com você? Então, ela vai além do que a gente pensa que é ter boa alimentação e exercício físico e tomar água. Vai além disso. Porque nós achamos, né? Quando as pessoas vivem no piloto automático, são rata de academia e acham ainda se vangloria, vou todo dia, estou assim, né? E comem um tiquinho porque viram escravas da dieta, né? Não é? É verdade. A vida acaba ficando cinza e aí fica mal-humorada, essas pessoas ficam com problema de sono, daí ficam cansadas. A parte social mais aí, né? Exatamente. Então, além disso, é criar um estilo de vida mais leve e saudável para não sobrecarregar nem a mente nem o corpo. Né? Então, como é que eu faço? A minha receita é: primeiro passo, pare o que você está fazendo e olhe para você. Analise que comportamentos que você está fazendo. Você está no piloto automático? Quais são os comportamentos que você acha que não tem mais jeito de melhorar e o que você precisa mudar para eles pararem de ser prejudiciais a você? Então, quando você descobrir isso,
Eu acredito que existam hábitos e comportamentos que você pode fazer para mudar isso. Um deles é cultivar os hábitos saudáveis, que você já sabe, a alimentação, a água, o exercício físico, a meditação, né? Acordar mais cedo, cultivar a gratidão e o perdão, que é uma coisa que, nossa, ele te deixa por dentro renovado. Criar uma inspiração diária. O que é criar uma inspiração diária? É você olhar para os seus projetos pessoais, aquelas atividades prazerosas, criar um propósito, fazer coisas novas, experimentar o novo, né? Tem também, cuida da tua vida financeira, porque isso dá preocupação, Nossa, tira o sono. Então, administra a sua vida financeira, cultive a serenidade, porque isso vai te deixar mais calmo, né? Outra coisa que tem, durante o dia, tire umas paradas para você para relaxamento. Pega, nem que seja vai lá no cantinho, dá aquelas respiradas. Tem a técnica de mindfulness, que é o quê? Você começa a perceber a tua respiração, que é diafragmática, aí você inspira e expira, né? Outra coisa é fazer silêncio, literalmente. Deixa o telefone de lado, televisão, vai lá e fica quietinho o máximo que você puder, tá? Tem gente que vai para a Índia, ficar quieto 24 horas, paga um horror para fazer silêncio. Faça em casa. Né? Realmente faz diferença, né, na vida. Exatamente. Outra coisa, a gestão do teu tempo, né? Como é que você administra o seu tempo? Eu acho assim que dessas todas, se você conseguir fazer uma parte delas, eu acho que vai literalmente melhorar bastante. Porque quando você faz a gestão do tempo, você consegue fazer essa pausa para o silêncio, né? Eu ando fazendo essa pausa para o silêncio. Para mim, ela funciona muito bem. Ela funciona como calmante, entendeu? Eu me sinto calma e tranquila quando eu comigo mesma, acabou mais nada. Exato. Nem que seja 10 minutinhos, 15 minutinhos, entendeu? Mas é o tempo que eu sei que eu tô ali quieta. E ela desacelera. É isso que eu ia falar. Essa pausa, na verdade, ela serve como um restart. Quando tu desliga o computador, ele vai ligar ele novamente. Isso. Vai baixar, né? Para depois ele voltar mais equilibrado, com novas ideias, com um novo fluxo, né? E tem aqui, eliminando as toxinas, digamos porque assim, é impossível, como nós vimos da outra vez, manter tudo funcionando 100%. Não dá. Então, priorizar o que é no momento, aquilo que você tem que se dedicar, né? E a qualidade de vida, ela também perpassa pela vida significativa, que é um pouco diferente, né? São atividades mais profundas do que essa. Já na vida significativa, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é valorizar a tua individualidade. Por quê? Você é único. Ninguém faz o que você faz. E assim, você, nessa tua unicidade, você constrói o sentido e a tua maneira de ver o mundo. E é você quem vai enfrentar as suas inseguranças e o amanhã que está por vir, né? Então, descobrir o que você... Graças a Deus ele chega, né? Ele chega, graças a Deus. Descobrir as preferências que você tem, o que você gosta, né? Então, para fazer isso, você tem que entrar em contato consigo mesmo, né? Olhar as experiências que você teve, que aprendizado que você levou. Isso te fortalece. São as tuas fraquezas que você vai trabalhar e vai fortalecer. E é engraçado você estar falando aí, veio aqui, né? Quanto mais passa o tempo, quanto mais madura a gente vai ficando, menos a gente precisa para chegar nesse equilíbrio. É porque não tem essa cobrança, né? Val, tem uma teoria que diz que as pessoas que vivem de uma maneira mais intensa e mais relaxada e vivem o momento, são as pessoas que vivem até os 10 anos de idade e depois dos 60. Olha o pulo do gato. Porque já não dão mais tanta importância ao outro, se prioriza. Exatamente. Né? Faz o que gosta e assim, se entrega. É isso. Aí é tão a presença. Isso, né? Exatamente. A gente puder se entregar, ser a gente mesmo,
sem máscara, sem disfarce, né? Sem vergonha de ser. Exatamente. Exatamente. E É assim, muito bom. e saber aquilo que deseja, Claro, que quer, né? Porque é. quando a gente descobre aquilo que a gente gosta, pelo menos no meu modo de pensar, tá? Sim. Você que é profissional, pode ser. Mas assim, o que eu entendo é assim, que quando você sabe o que você quer e o que você não quer, fica muito mais fácil de você Exatamente. conduzir tudo, né? Isso pode-se dizer que é a qualidade de vida, então, né? Sim. Porque isso que tu estás falando, Val, é o propósito, né? E muitas pessoas pensam, nossa, mas então o propósito deve ser eu ajudar o mundo. Depende, não existe certo e único. A gente pode ter propósitos diferentes à medida que você vai sentindo esse teu aperfeiçoamento como pessoa. Então, uma pessoa pode ter como propósito ajudar uma causa humanitária, ou animais, ou ela pode ajudar alguém da família naquele momento, né? O porquê que ela está se ajudar sentindo o próximo, né? ou até num lazer, ou numa Sim. atividade. Então, não importa. O que é importante quando você está procurando o propósito é você alinhar aquilo que você acredita, né? Quais são os teus valores para que isso se torne significativo quando você for desenvolver isso na tua humanidade, né? Engraçado você está falando aí, né? Lembrei 2020, como foi aquele ano que a gente ficou preso, né? Aqueles meses que a gente ficou preso, eu comecei a ler muito sobre estoicismo, né? E daí li várias coisas. E agora você falando aí, veio isso em mente, né? A felicidade que eu Exato. falei no início, ela é dos estoicos. Por quê? Exatamente. Os estoicos, eles evoluíram dessa eudoimânia e eles começaram a ir além da natureza humana, usando o cosmos, as virtudes. E o que é você ter a paz? É você dominar essas tuas fraquezas, esse condicionamento que nós tivemos do que é instintivo a nós, que é o medo, a tristeza. Então, eles procuram, através da sabedoria, né, através das virtudes, justiça e outros valores, dominar essas paixões e levar uma vida mais plena e tranquila. Isso. Eu não luto contra o outro, eu luto contra mim mesma. Exatamente isso. Ele tem uma evolução, a visão do cosmos, das leis do universo, né? E eles evoluíram a partir dessa que eu disse que é intrínseco, que é outro tipo de felicidade. Então, isso mostra literalmente a evolução, né? O quanto nós precisamos ter esse sentido de vida. A vida, ela fica diferente. Nossa, muito diferente. Exatamente. Ai, que maravilha que com a gente esse pode breve mudar, resumo, né? Pois é. A gente observa como a gente pode, né, levar o caminho da nossa vida e não ficar jogando culpa às pessoas e ao universo, né? Exato. A gente Somos tem nós que se por olhar. As nossas escolhas. Exato. E fazer a nosso favor também. As escolhas, exatamente. Tudo é escolha, né? Tudo na vida é escolha. O que eu vou estudar? É chato ficar lendo, ficar estudando. É chato, mas se eu não fizer isso, de repente eu não vou conseguir chegar onde eu quero, né? É chato trabalhar, eu já ouvi muita gente falando isso. Ai, como trabalhar é chato. Ganhar dinheiro é bom, mas trabalhar é ruim. O dinheiro quando você está fazendo, está alinhado com o que você gosta, o dinheiro ele é uma consequência. E se a gente estuda as leis do universo, como os estoicos estudam, a abundância, né? Porque a própria felicidade, a fé, são mistérios, né? Que até hoje a gente tem caminhos de estudos, mas que ainda tem muita coisa a se descobrir. Mas tudo depende da gente. Então, quando nós temos esse olhar, nós saímos do papel de vítima, né? Para perceber que somos os protagonistas da nossa história. Exatamente. E assim, se nós colocarmos aqui 10 pessoas, cada uma contando a sua história, vai ter a sua personificação, as suas histórias para contar de aprendizado. Né? E a gente vai aprendendo um pouquinho com cada um, né, Mirô? Exatamente. Isso que é o bacana do convívio,
né, com as pessoas que a gente Nossa. entrelaça, né? Exatamente. Fazer essa vida geralmente ter esse movimento que você falou lá no início, né? Isso que é bacana. Por isso que esse filme, O Poder Além da Vida, ele é muito legal. Ele faz com esse rapaz, ele mostra bem essas questões da felicidade, dessas formas de felicidade, e faz com que a gente reflita sobre o quanto você é quem faz o teu destino, né? Você que está nas tuas escolhas direcionando o que quer. Que maravilha, Mirone. A gente ficava aqui horas e horas. Olha, conversando. meu Deus do É céu. maravilhoso, é muito Eu bom. tenho só mais uma última perguntinha aqui, então, para você, tá? Tá. O que fazer para ter uma vida significativa? Pois é, isso que eu comecei a dizer antes. A primeira coisa é valorizar a tua individualidade, né? Como é que eu faço isso? Entendendo que você é único. Então, não te deprecia. Você tem que se valorizar e se conhecer, se autoconhecer. Porque daí você percebendo que talentos, quais são os teus interesses, as tuas crenças, os teus valores, você vai entender muitos dos padrões de comportamento que você forma. O segundo é descobrir as tuas preferências. O que eu gosto, o que eu tenho como talento. O terceiro é o propósito, né? Quem não encontrou ainda um sentido de vida, tem que colocar prioridade, o propósito na sua vida. Alinhar ele com aquilo que você quer e o teu papel nesse mundo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a olhar para si e qual é a tua visão de mundo. Como é que você se vê nesse planeta? Às vezes as pessoas dizem, mas olhar para si é muito chato. É a chave para a sua vida dar uma virada. É chato, mas é necessário, né, Mirone? Como precisa. Exatamente. Miguel, deixa o endereço ali da Mirone novamente depois. Isso, quem também quiser chamar ela, essa doçura de mulher que ela fala, você fica conectada nas falas dela. Eu ficaria aqui horas e horas. Eu também, Meu horas e horas Deus. aqui. Chame ela vai tirar as dúvidas, também vai ajudar você. E se você ainda não descobriu qual a sua vida significativa, o seu autoconhecimento, chama que ela vai te dar as ferramentas certas para você alcançar isso, né, Mirone? Exatamente. E para quem só está ouvindo, o @da Mirone é @mirone.dc, D de dado, C de casa. Perfeito. Mirone.dc. Mirone, a gente agradece mais uma vez. Que... É majestoso sempre quando você Eu vem. adoro vir aqui. Nossa, a gente quer você aqui toda hora, tá? também. Por favor. Volte sempre, eu sei que... E a gente vai lançar com a Mirone para você pensar em casa. Qual que é o teu propósito? É isso aí. Né, Mirone? Qual é o teu propósito? Analisa aí, joga, anota. Se não souber, vai conversar com a Mirone, que ela vai ajudar você a descobrir. Mas pense nisso. E avalie qual é, né, como está essas dimensões da tua vida. O que está precisando, que você precisa botar um tempero, precisa fortalecer para você se sentir em equilíbrio, né? É isso aí. É isso aí.